Olá, boa noite. Você vai ver hoje no segunda edição. Rios e arroios transbordam mesmo com o dia de sol. As chuvas dos últimos dias seguem causando problemas de alagamentos e cheias em cidades gaúchas. Mensageiros do mal. Presos 3 suspeitos de pelo menos 10 ataques a agências de correios no estado. Depois da tragédia, como estão os museus gaúchos? O incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro alerta para os riscos da falta de manutenção e investimentos na cultura. Eleições 2018. Hoje foi dia de ouvirmos Jairo Jorge na série de entrevistas do SBT-RS com os candidatos ao Palácio Piratini. Você já ouviu falar no grão da felicidade? Saiba porque o grão de bico, o queridinho dos vegetarianos, leva essa fama. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. Depois de muitos dias de chuva no estado, o sol apareceu. Mesmo assim, o problema agora é com os rios que seguem transbordando, eles e os arroios. Os temporais atingiram milhares de pessoas no estado. Rolante, no Vale do Paranhana, é um dos municípios mais afetados. As informações direto da redação com a Luciane Coman. Boa noite, Lu. Boa noite, Felipe. Boa noite para o pessoal de casa. Pois é, a boa notícia é que agora a água por lá já está recuando, baixando um pouco. Mas a cidade de Rolante amanheceu com as estradas cobertas pela água, plantações inteiras destruídas, moradores ilhados. Cerca de 300 pessoas ainda estão desalojadas lá em Rolante. É que os dois rios que passam pela cidade estão 5 metros acima do nível normal. A água está recuando, mas claro, é muito devagar, Felipe. Em Cachoeira do Sul, o rio Jacuí está a 3 metros acima do nível normal e aí a balsa por lá acabou sendo interditada. 450 alunos ficaram sem aula na cidade de Cachoeira do Sul. Em São Francisco de Paula, a gente tem imagens lá da barreira na cidade. Olha só o volume de água. Pois é tanta água que a passagem de carro, que é essa parte que a gente vê antes ali na imagem, ó, essa parte aí, ó, que bem reto aqui, né, da imagem, é uma passagem de carros, ela está coberta pela água. Isso aí não é uma cachoeira, não, viu? É, a barragem está lá em cima, não né? É uma cachoeira claro natural. Que às vezes ela extravasa, ela escorre, mas essa passagem normalmente é seca, no máximo ali tem um fio de água. Hoje está praticamente um rio e por isso ela foi bloqueada para o trânsito, né? Mas, enfim, houve também, Felipe, lá na cidade um deslizamento de terra, atingiu uma casa, mas felizmente não há nenhum ferido em São Francisco de Paula. Daqui a pouco eu volto com a previsão do tempo, sobre a situação das estradas também por causa das chuvas e também o alerta da Defesa Civil para inundações. Nossa Senhora, não é pouco não. Não é. Em instantes, Luciane Coman retorna então com estas informações. E a semana iniciou de uma forma muito triste. Era domingo à noite, o Brasil ficou assustado com o que viu, o incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro, que acabou alertando para os riscos da falta de manutenção e investimentos em outros prédios semelhantes ao Museu Nacional. Como estão os museus aqui do Rio Grande do Sul? Confira na reportagem da Bruna Osterman. 200 anos de história, arte, ciência e pesquisas foram resumidas a fumaça e cinzas no último domingo, quando o Museu Nacional pegou fogo no Rio de Janeiro. Em Pelotas, um grupo de estudantes realizou um protesto contra o descaso das autoridades. Os manifestantes fizeram 1 minuto de silêncio e acenderam velas em frente ao Teatro 7 de Abril, fechado há 8 anos. Em Porto Alegre, pelo menos 4 instituições funcionam sem plano de prevenção contra incêndio. A Biblioteca Pública, o Palacinho, casa do vice-governador que se tornou sede administrativa e escola de música da OSPA, além dos museus Júlio de Castilhos e Hipólito José da Costa. O PPCI está protocolado no Corpo de Bombeiros desde abril deste ano, não sei te precisar a data, mas desde abril desse ano já está tramitando, está no Corpo de Bombeiros. Então, existe um projeto de PPCI sendo aprovado no Corpo de Bombeiros. O Museu da Comunicação, que conta a história do jornalismo, do cinema e da publicidade, ficou fechado por 2 anos, devido a problemas estruturais. Em maio, reabriu as portas.
As reformas e restauração de museus em prédios tombados pelo governo do Rio Grande do Sul precisam de aprovação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado. O projeto passa pelo IFAI, ele aprova, inicia a obra, a direção, então, ela comunica o início das obras e o IFAI acompanha essas obras, fiscaliza. O Museu Júlio de Castilhos fica em 2 prédios históricos e centenários. A instituição tem um acervo de 11.000 peças. São coleções e curiosidades que contam a história do Rio Grande do Sul. Desde maio do ano passado, os prédios passam por restauração. Aqui, por exemplo, havia goteiras e infiltrações, mas todo o telhado já foi reformado. A única parte que ainda está prejudicada é o piso, mas sem nenhum risco mais grave. E a direção aguarda a verba da União para fazer a troca. O museu está estável, supervisionado e controlado e, o melhor de tudo, está aberto para receber o público. Venham! Isso é que importa numa situação como essa. Vá aos museus, prestigie os museus. Não adianta agora só lembrar que a gente tinha um dos 5 melhores museus do planeta, o Museu Nacional do Rio de Janeiro, se ninguém ia aos museus. O pessoal que está chorando, devidamente, tem que ficar triste. É um absurdo o que aconteceu, né, com a história brasileira que se foi no Museu Nacional, mas é bom lembrar o seguinte: transforma esse choro também em cultura. Transforma essa raiva de rede social em ida aos museus. Vá aos museus. Não fica só na rede social lamentando, não, né? Porque quando os museus estão abertos, pouca gente prestigia os acervos, sejam os acervos do Rio Grande do Sul, sejam os acervos de outros museus brasileiros. Na segunda entrevista da série com os candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Sul, Marcelo Coelho conversou hoje com Jairo Jorge, do PDT. No SBT Rio Grande, primeira edição, o candidato respondeu sobre a confiança no presidente nacional do PDT, Carlos Lupe. Recentemente, o candidato a presidente da República pelo partido, Ciro Gomes, disse ter confiança cega em Lupe. Lupe, é bom lembrar, é réu em uma ação de improbidade administrativa. Também é investigado por venda de apoio político. Veja o que Jairo Jorge respondeu. Todo mundo é inocente até que prove que seja culpado. Né? O fato de ser réu que significa que a pessoa é culpada. Né? Inclusive, o que motivou, que foi um deslocamento, ele inclusive se antecipou e abriu o processo para que fosse investigado. Então, obviamente que isso vai chegar ao final, esse processo, eu acredito que vai ser provado sim sua inocência pelos documentos que ele já revelou, exatamente em razão daquela entrevista que ocorreu com o Ciro. É uma pessoa que tem uma história, não começou agora, né? Ele é um jornaleiro, uma pessoa humilde, conheceu o Brizola e é uma pessoa que foi um ministro atuante no trabalho e tem uma história de vida, né, que eu respeito e admiro. Em visita à Expo Inter agora, terminou no fim de semana, o Ciro Gomes se estranhou com o presidente da Farsul, Gideon Pereira, após ser questionado sobre subsídios para a agricultura gaúcha. O Ciro deu a entender que o setor já possui subsídios demais. O senhor concorda com o Ciro Gomes? É preciso ter mais incentivo à agricultura do Rio Grande do Sul? Está de bom tamanho? O Gideon, um grande líder nosso da Farsul, o Ciro também um homem experiente, ambos estavam falando da mesma coisa. O Ciro falava de como é importante o crédito para a agricultura ser subsidiado. Obviamente que tem uma interpretação de que isso não seria o subsídio. Foi essa a natureza, né, da discussão, mas ambos, e eu também concordo, que nós temos que apoiar a agricultura. E se eu for governador, se for a vontade de Deus, a vontade dos gaúchos, eu vou trabalhar fortemente com a Farsul e com o Gideon. Uma coisa que é seríssima no Brasil, que é a falta de continuidade, né? Eu defendo uma ideia nova, que é uma lei de responsabilidade geracional. Tu veja o seguinte, entra um governo, isso é muito comum, né, muda tudo que o outro fez, para tudo, né? Eu defendo uma lei de 21 anos, com 7 ciclos de 3 em 3 anos, 7 ciclos de 3 anos, para tomar, né, na educação, na segurança e na saúde, metas, ações e indicadores. E de 3 em 3 anos a gente vai avaliando, está dando certo ou não está dando certo? Se a gente tivesse feito isso com ele em 1997, nós não seríamos hoje o 15º na educação no país. O entrevistado de amanhã na nossa série de reportagens e entrevistas será o candidato Matheus Bandeira, do Partido Novo, SBT-RS Eleições 2018. E agora nós vamos para a redação conversar com
Ah, não, desculpe, eu errei aqui. Estudantes do SENAC de todo o Rio Grande do Sul têm a chance de acompanhar projetos desenvolvidos por eles, se tornando realidade. Isso graças a uma feira que acontece aqui em Porto Alegre. As técnicas em enfermagem Lara e Gláucia tiveram uma ideia para levar mais conforto a pacientes que não podem sair da cama: o chuveleito. É um dispositivo com tiras ajustáveis, ele é impermeável, tipo um lençol, fica tipo uma banheira, uma piscina no leito do paciente. Ele é conectado nas grades da cama hospitalar, ele possui um ralo de escoamento, ó. É conectado uma mangueira de escoamento nele, que vai até o ralo mais próximo do banheiro. A mangueira de chuveirinho, que é conectado na conexão do chuveiro. Assim como elas, outros 90 alunos e colaboradores das escolas do SENAC de todo o estado estão apostando em inovações para empresas do comércio, de bens, serviços e turismo. Todos os projetos foram apresentados em uma feira na capital. Um desses projetos é o Super Online, uma vitrine virtual com produtos, preços e promoções de todos os supermercados de São Luís Gonzaga, lá na região das Missões. As criadoras do site são essas duas meninas de 17 anos. Liara, eu quero saber de onde veio essa ideia? Então, a ideia inicial foi: a gente tá indo no supermercado e tá ficando horas numa fila e demora horrores para te atender, às vezes para passar um produtinho lá. Então, por que não, sabe? Por que não criar uma coisa para nossa região que tu vai poder comprar rápido, vai poder comprar em casa para quem não tem tempo, para os idosos, às vezes, que não podem ficar de pé por muito tempo. O objetivo da feira é também atrair investidores para tirar essas ideias do papel e colocar em prática. Essa é uma proposta que a gente está trazendo, né? O Sebrae é nosso parceiro, o Sebrae já foi parceiro da feira do ano passado também e deve continuar como parceiro nosso. Inclusive tem aqui uma proposta do Sebrae dar um destaque, né, ao projeto que mais tem características empreendedoras e que pode eventualmente evoluir para um negócio. Falando em Sebrae, amanhã no SBT Rio Grande nós vamos com o Marcelo Coelho. Nós vamos iniciar uma série de reportagens sobre empreendedorismo. Afinal de contas, a gente tem que pensar em sair da crise e empreendedorismo é sempre a melhor alternativa para isso. Voltamos a falar sobre as chuvas, porque ainda tem estrada bloqueada, Luciane. Tem estrada ainda, uma, Felipe, é RS 115 em Três Coroas. Ela está bloqueada entre os quilômetros 13 e 16 por causa da queda de uma barreira na madrugada. Há desvio para os motoristas por dentro da cidade. Já a RS 446 e a RS 239, que estavam com bloqueios, já foram liberados. A chuva parou, né? Mas ainda tem muita água descendo, escoando pelos rios, e é por isso que a Defesa Civil mantém o alerta e diz que 15 cidades ainda podem sofrer com inundações, transbordamento de rios, incluindo Porto Alegre. Mas calma, no Cais Mauá, hoje o nível do Guaíba chegou realmente a nível de atenção, 2,16 m, mas bem longe do transbordamento, que é a partir dos 3 metros. Amanhã, então, previsão de ar seco e frio. Amanhecer gelado, a gente pode ter geada em alguns pontos. Em Santa Rosa, varia entre 5 e 22 graus. Lembrando que algumas bacias ainda seguem em atenção. Em Porto Alegre, quarta de sol, mínima de 7 graus. Na quinta, mais frio no início do dia, 6 graus. E olha só que maravilha nos próximos dias, né? Previsão de muito sol. E agora uma dica para quem está procurando uma nova atividade. Mudar a direção da nossa vida dá um pouco de medo. Mas sabe o que pode ser pior? Não mudar nunca. Tá trabalhando sem alegria? Muda. Tá sem tempo para sua família, para se divertir com os amigos? Muda. Tá cansado de ficar 10, 11, 12 horas por dia em um escritório? Muda. E para mudar, a Uber é o caminho certo. Seja motorista parceiro e ganhe dinheiro e tempo para fazer o que você bem entender. Com a Uber, você trabalha quando quiser, sem chefe, e vê a mudança acontecer na sua vida todos os dias. E para dirigir com a Uber, você não precisa nem ter carro. Motoristas parceiros têm condições especiais nas melhores locadoras de veículos do Brasil. Se você quer mesmo mudar, seja motorista parceiro da Uber. Ainda tem medo da mudança? Tudo bem. Faça um teste e dirija com a Uber nas horas vagas. Cadastre-se em uber.com/motorista e mude a direção da sua vida.
A gente volta em instantes com as imagens e os detalhes desta situação, a prisão de bandidos que assaltavam a agência dos Correios no interior do estado. E ainda, nós vamos falar sobre o grão de bico, que atualmente é o queridinho dos vegetarianos. A gente volta em instantes com a reportagem completa. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento. Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos. Santa Clara. Bem mais que leite. Você já ouviu falar no grão da felicidade? Então entenda agora porque o grão de bico leva essa fama e acabou se tornando o queridinho dos vegetarianos. Ele ainda é pouco usado na mesa dos brasileiros, mas tão rico quanto o nosso feijão de todo dia. O grão de bico é fonte de proteínas, por isso pode substituir carnes e ovos. A água do cozimento, quando batida, vira até um merengue. Bruna descobriu o alimento há 2 anos, quando se tornou vegetariana. Eu vi como essa leguminosa é muito versátil e a partir dela a gente consegue fazer inúmeras receitas. Dá para fazer tanto para o café da manhã, a pastinha para passar no pão, né? Dá para fazer um hambúrguerzinho para o almoço, um salgadinho para o lanche, né? E as receitas são simples. Para a pasta, você bate num processador o grão cozido, meio dente de alho, suco de meio limão, sal e temperos a gosto. A Bruna usou também beterraba para dar mais cor e sabor, e a água até virar uma pasta. Para finalizar, um fio de azeite. Para virar um salgadinho, é só jogar o grão cozido numa forma, sal, azeite e outros temperos a gosto. De 30 a 40 minutos em fogo médio e está pronto. Vou experimentar então o salgadinho, para ver se aprovo. Bruna, bem crocante, gostoso, eu gostei. Vantagem que dá para levar para qualquer lugar, né? Isso, exatamente. E guardando num potinho fechado, ele mantém a crocância, pode levar para um lanchinho da tarde, para um petisco, enfim, eu adoro. O grão de bico também é considerado o grão da felicidade. É porque ele é rico em triptofano, aminoácido que estimula a produção de serotonina, hormônio responsável pela sensação de bem-estar. Então, gente, é como comer chocolate, mas com a vantagem de ser um alimento mais saudável. Essa nutricionista aconselha o consumo, mas lembra que deve ser com moderação. Ele é fonte de carboidrato, mais carboidrato inclusive do que de proteínas. Então, se alguém vai fazer a substituição, tirar a carne para colocar o grão de bico, é sempre legal reequilibrar, de preferência conversar com um nutricionista para fazer essa reposição da melhor forma possível. O grão de bico se destaca justamente por ter uma quantidade bem considerável de cálcio e de ferro. Maravilha! Seja feliz comendo grão de bico, portanto. Estamos de volta com a segunda edição, indo direto para a redação agora com a Luciane Coleman e a informação a respeito da prisão de suspeitos de assaltarem agências do Correio, Lu. Pois é, Felipe, segundo a investigação, a organização criminosa baseada no Vale dos Sinos se especializou justamente, em planejar e executar roubos contra agências dos Correios. Foram pelo menos 10 ataques em 8 cidades aqui do estado, só entre fevereiro de 2017 e junho deste ano. Em Capivari do Sul e em Bom Retiro, foram 2 ataques em menos de 1 ano. O grupo armado agia com muita violência, como a gente pode ver aí nessas imagens. Mantinha funcionários e clientes reféns por longos períodos durante os assaltos. E aí, na segunda-feira, uma operação da Polícia Federal, então, prendeu 3 integrantes desta quadrilha. Outros 4 suspeitos já estavam presos, Felipe. Mas como a gente vê nas imagens, eles realmente eram muito violentos nesses ataques nessas agências dos Correios. Para quem não entendeu a citação à Polícia Federal, porque afinal de contas os Correios são federais e aí é a Polícia Federal que entra na investigação. Lu, obrigado, uma excelente noite. Para você também, boa noite. Obrigado pela sua audiência, fique com o SBT Brasil. Tchau. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento. Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos.
Santa Clara, bem mais que leite.